Um bom dia a você que está sintonizado na TV Câmara de Cubatão. Dentro de alguns instantes teremos início à audiência pública de saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2017. Lembrando a você que não puder comparecer aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, poderá nos acompanhar pelo canal 9 da NET, pelas redes sociais TV Câmara Cubatão ou pelo site cubatão.sp.leg.br. Declaro aberto a presente audiência pública em cumprimento à Lei Municipal de 8.889, de 27 de julho de 1993. Decreto Federal número 1651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de auditoria no âmbito de assistência única de saúde, bem como a Lei Complementar número 141 de 2012, que regulamenta e emenda constitucional de 29 de 2000, que redefiniu o período para as audiências públicas de prestação de contas da saúde de trimestrais para quadrimestrais. Informo que presente audiência referente ao terceiro quadrimestre do ano de 2017. Justifica a ausência do vereador Ivan Idebrando, membro da Comissão de Saúde, por motivo de ordem médica. Convido o vereador Laelson Batista dos Santos, vice-presidente da referida comissão, para integrar a mesa. Convido também para compor a mesa a senhora Andréia Pinheiro Lima, secretária municipal de saúde. O senhor Alessandro Donizete, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Concedo a palavra ao Márcio Luiz, chefe de serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para a apresentação das contas da saúde referente ao terceiro quadrimestre do ano de 2017. Bom dia a todos. Vamos dar início à apresentação da prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2017.
Em obediência à Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, artigo 36, o gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá no mínimo as seguintes informações: montante e fontes dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. A rede de saúde pública de Cubatão contém 18 unidades de saúde, sendo 12 unidades de saúde da família, 1 unidade básica de saúde tradicional, 5 unidades mistas, 17 equipes de estratégia de saúde da família, 8 com saúde bucal, 11 equipes de agentes comunitários de saúde, sendo uma com agentes de saúde bucal. Uma equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF. Também temos uma policlínica, um ambulatório de especialidades médicas, um centro de especialidades pediátricas, um centro de atendimento psicossocial AD, o CAPS-AD, um centro de atendimento psicossocial, CAPS-2, um ambulatório de doenças infecto-contagiosas, um centro de atendimento integral à saúde da mulher, um centro de especialidades odontológicas, um centro de referência do idoso, um centro de referência em saúde do trabalhador, um pronto-socorro central, um pronto-socorro infantil, uma unidade do SAMU, uma unidade de pronto atendimento, a UPA, um hospital e um serviço de controle de zoonoses. Os programas e estratégias da Secretaria Municipal de Saúde são Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, Estratégia de Saúde da Família, Programa de Controle da Tuberculose, Programa da Erradicação da Hanseníase, Programa das DST-AIDS, Programa de Imunização, Programa de Vigilância Ambiental em Saúde, Programa de Controle de Câncer do Colo Uterino e Mama, Programa de Controle da Hipertensão e Diabetes, Programa de Combate às Carências Nutricionais, Comitê Municipal de Investigação da Mortalidade Materna e Infantil. Só um minutinho. Enquanto é verificada a possibilidade aí. Embora o número seja pequeno ali embaixo, mas é que a configuração está a página número 5, né? Slide 5. Prosseguindo. Lembrando que vai estar disponível a apresentação para o Conselho Municipal de Saúde, como já está para a Câmara também, da forma de apresentação em slide e impresso. Programa de Saúde do Trabalhador, Sereste, Programa Mulheres de Peito, Programa Academia da Saúde, Programa de Melhoria e Acesso da Atenção Básica, Programa Mais Médicos para o Brasil, Programa de Saúde da Mulher e Programa de Saúde do Homem. Passamos à apresentação do Departamento de Atenção à Saúde, DAS. O montante dos valores de teto para repasse ao município no terceiro quadrimestre, segundo o Fundo Nacional de Saúde, para assistência financeira complementar, ACS de 95%,
o valor de R$ 448.897,80. Incentivo adicional assistência financeira complementar, ACS, de 95%, o valor de R$ 127.155,60. Fortalecimento de políticas afetas à atuação da estratégia de ACS, 5%, R$ 23.626,20. Incentivo adicional, fortalecimento de políticas afetas à atuação da estratégia ACS, 5%, o valor de R$ 6.692,40. Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, R$ 80 mil. PAB fixo, R$ 922.246,32. Incremento temporário do componente de custeio, R$ 150 mil. Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade, PEMAC, R$ 71.400. Saúde Bucal, R$ 64.670. Saúde da Família, R$ 410.240. Programa Saúde na Escola, R$ 10.676. Teto Municipal Rede Saúde Mental, R$ 137.438,68. Centro de Especialidades Odontológicas Municipal, R$ 123.200. Mamografia para rastreamento, R$ 24.930, totalizando R$ 2.601.173, segundo o Fundo Nacional de Saúde. Esse é o teto para o município. Desse valor do teto, o que foi repassado e entrou como receita para o município foi o valor de R$ 123.200 para o Centro de Especialidades Odontológicas, R$ 10.676 para o Programa Saúde nas Escolas, R$ 606.372 para agentes comunitários de saúde, R$ 410.240 para o Programa de Saúde da Família, R$ 137.438,68 para o Programa de Saúde Mental, totalizando R$ 1.287.926,68. Recursos aplicados do Tesouro, ou seja, do município, para o Departamento de Atenção à Saúde. Vencimentos e vantagens fixas de pessoal adicional de produtividade, R$ 1.673.850. Vencimentos e vantagens vantagens fixas pessoa civil, SUS municipalizado, R$ 29.676,42. Vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil geral, R$ 22.180.139,57. Obrigações patronais, R$ 57.583,38. Obrigações patronais intra-orçamentários, R$ 5.411.862,56. Material de consumo, R$ 159.744,04. Material de distribuição gratuita, R$ 50.975,77. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 3.994.146,01. Outros auxílios financeiros à pessoa física, R$ 75.400. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 453.794,22. E outros serviços também de terceiro, pessoas jurídicas, R$ 18.299,42. Quando tem repetindo, por exemplo, outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, com dois valores diferentes, são fichas diferentes de pagamento. Tá? O total de recursos do Tesouro, R$ 34.105.471,39. Aqui um resumo dos recursos, com material de consumo, convênios estaduais, né? Recursos aplicados de convênios estaduais. Material de consumo, R$ 105.033,90. Material de distribuição gratuita, R$ 114.540. E o total de recursos do convênio estadual, R$ 219.573,90. Os recursos aplicados do convênio federal, material de consumo, R$ 69.707,40. Material de distribuição gratuita, R$ 71.471,40. Equipamentos e material permanente, R$ 7.780. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, R$ 180.126,80. Ainda com outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, para o NASF, R$ 130 mil. Outro serviço de pessoa jurídica, R$ 682.113,02 para o PSF, totalizando R$ 1.141.198,62. Agora,
o total de recursos aplicado, Tesouro, Convênio Estadual e Federal. Do Tesouro, R$ 34.151.471,39. De convênios estaduais, R$ 219.573,90. E convênios federais, R$ 1.141.198,62, totalizando o recurso aplicado no Departamento de Atenção à Saúde, R$ 35.466.243,91. Esses recursos foram utilizados para a execução do serviço e, dentro da Estratégia de Saúde da Família, no terceiro quadrimestre de 2017, foram acompanhadas 88.685 famílias. Acompanhamentos individuais, 296.613. Visitas domiciliares, 44.940. Número de consultas para o período, 33.996. Aqui agora passamos à Unidade Básica de Saúde, no seu atendimento, Unidade de Saúde da Família. Ginecologia, 3.045 consultas. Pediatria, 9.223. Clínica Geral, 6.408. Obstetrícia, 2.321. Generalista, 11.233. Enfermagem, 4.113, totalizando 36.343 consultas. Procedimentos realizados na Unidade de Saúde da Família. Administração de medicamentos, 8.553. Inalações, 260. Curativos, 733. Retirada de pontos, 343. Exame cérvico-vaginal, Papa Nicolau, 1.254. Glicemia capilar, 7.076. Trabalhos em grupo e reuniões, 433, totalizando 18.652 atendimentos. Agora passamos às vacinas aplicadas, doses da Unidade de Saúde da Família. Hepatite B, 1.343, poliomielite, 2.028, penta, 1.366, SCR, 902, DTP, 1.037, dupla adulto, 1.549, rotavírus, 804, influenza, 658, tríplice para mulheres em idade fértil, 37, totalizando 9.724 doses. Programa de atendimento domiciliar, número de consultas de enfermagem, 224 no terceiro quadrimestre, auxiliar de enfermagem, 125, clínica médica, 58, pediatria, 23, totalizando 430 atendimentos. Programa Hiperdia, atendimento à hipertensão e à diabetes, foram distribuídos 762 kits, com 22 atendimentos da nutricionista, totalizando 784 atendimentos. Na divisão de atenção básica, divisão de especialidades, serviços de especialidades odontológicas, tivemos para o período do terceiro quadrimestre, endodontia para uma meta de 380 dentes, sendo 76 molares, um atendimento de 224 dentes obturados com 105 molares. Periodontia, com uma meta de 600 procedimentos, atingindo 537. Clínica geral, a meta exigida, 760 procedimentos, com 380 restaurações, foram atendidos 2.450 procedimentos, com 852 restaurações. Cirurgia bucomaxilo, a meta 720 procedimentos, realizados 425 procedimentos. Radiologia com agenda aberta, foram realizadas 361 radiologias. No Centro de Referência de Saúde Bucal Infantil, a odontopediatria realizou 1.025 procedimentos, com 195 restaurações, e a BB Clínica Curativa e Preventiva realizou 988 atendimentos de curativa e 152 restaurações, com um total também, na verdade, preventiva de 1.661. Divisão odontológica, também de um modo geral, as unidades básicas de saúde no terceiro quadrimestre realizaram 1.887 atendimentos, com 6.250 procedimentos gerados, totalizando, né, esse valor é o total, então se repete no quadro seguinte. Prevenção, 16.147 atendimentos, com o mesmo número de procedimentos. Oral menor, 289 atendimentos, com 854 procedimentos. Idosos, 288 atendimentos, com 911 procedimentos. Odontopediatria, 999 atendimentos, que geraram 3.026 procedimentos. Bebê clínica, 525
atendimentos, que geraram 1.534 procedimentos. Endodontia, 229 atendimentos, que geraram 1.442 procedimentos. Radiologia, 174, que geraram 780 procedimentos a partir das radiologias tiradas. Pacientes especiais, 106 atendimentos, que geraram 212 procedimentos. Periodontia, 120 atendimentos, que realizaram 540 procedimentos. Clínica geral, 607 atendimentos, gerando 2.889 procedimentos. Total geral de atendimento para a divisão, 21.371, que geraram 34.609 procedimentos para o terceiro quadrimestre. Passamos agora ao CAISME, ao atendimento do CAISME, para o sistema cis-pré-natal, CAISME, UBS e USF. Consultas de puerpério foram 33 e consultas de pré-natal 729, totalizando 762 atendimentos. Citologias, programa Ciscolo, do Ciscolo, citologias realizadas, 111 no terceiro quadrimestre, colposcopia, 113, biópsia de colo uterino, 11, totalizando 235 procedimentos. No Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ambulatório de pré-natal com risco obstétrico, foram realizadas 530 consultas de pré-natal, 85 consultas de ginecologia no ambulatório de atendimento a adolescentes e 121 consultas de pré-natal para adolescentes. No ambulatório de mastologia foram realizados 318 atendimentos no terceiro quadrimestre, para climatério 450, psicologia no programa de planejamento familiar 95 e nutricionista 93. Especificamente para o planejamento familiar, o número de consultas e atendimentos, inserção de DIU 6, ginecologia 25 e urologia 16. Na divisão de saúde mental, consultas e serviços, ambulatório CAPS 2 e EAT, consulta de psiquiatria, incluindo pacientes de 0 a 18 anos, 2.351 consultas, consultas de psicologia, 641, enfermagem, 327, terapia ocupacional, 218, assistente social, 476, grupo de psicologia, 33, grupo de terapia ocupacional, 1, grupo de assistência social, 29, grupo de enfermagem, 31 e CAPS 2, 130. Passamos aqui ao ambulatório de especialidades policlínica. Cardiologia, 1.912 consultas. Cirurgião, 2.125 consultas. Dermatologia, 688 consultas. Endocrinologia, 752 consultas. Gastroenterologia, 522 consultas. Neurologia, 950. E oftalmologia, 1.109. Oncologia, 66. Ortopedia, 2.040. Pneumologia, 255, proctologia, 105, urologia, 1.220, totalizando 11.581 consultas. Ainda com outros profissionais de nível superior, acupuntura, 341 consultas, nutricionista, 247, serviço social, 740 atendimentos, equipe de enfermagem, 2.533 consultas, atendimento para passe livre e autorização de cirurgia, 262 atendimentos. Os exames realizados no ambulatório de especialidades, a policlínica, no terceiro quadrimestre são eletrocardiograma, 491, teste ergométrico, 91, ecocardiograma, 24, oftalmologia, 212, proctologia, 39, totalizando 857 exames realizados. No Centro de Referência do Idoso, o número de consultas para cardiologia no terceiro quadrimestre, 464, clínica geral, 432, geriatria, 951, neurologia, 253, ortopedia, 286, pneumologia, 92, urologia, 327, enfermagem, 225. Serviço de especialidades pediátricas, atendimento médico especializado, 1.380 consultas, atendimento em psicologia, 1.629, atendimento em fonoaudiologia, 3.017, teste do pezinho, 40, atendimentos de enfermagem, 1.612, atendimentos de enfermeiras, 174, consultas em centros esportivos, 430, nutricionista, 89. NEPS, Núcleo de Educação Permanente, as ações realizadas no terceiro quadrimestre, no programa Saúde na Escola,
alunos participantes, 4.067, educadores, 328, pais, 263, totalizando 4.658 envolvidos na ação. As ações do terceiro quadrimestre, com capacitação para enfermeiros sobre saúde ocular, foram 11, ações de prevenção e capacitação para os trabalhadores da indústria, 21, oficina de planejamento, 105 participantes, projeto itinerante do saber, curso de formação em saúde mental para ACS, 138, ações e prevenções de automutilação com adolescentes do CAMP, 97 participantes, reuniões com profissionais da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, 8, totalizando 308. Passamos agora ao Departamento de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência. Aqui nós temos, então, o teto destinado à rede, o incremento temporário do componente de custeio, R$ 1.500.000, serviços de atendimento móvel de urgência, o SAMU, municipal, R$ 166.500, serviço de atendimento móvel à urgência, também o SAMU, R$ 236.000, teto municipal da média e alta complexidade, R$ 4.035.396,44. Teto municipal limite para UPA, R$ 400.000. Teto municipal Rede Cegonha, R$ 246.261,12. Teto municipal de rede de urgência, RAL e hospitalar, R$ 211.080,96, totalizando um teto de R$ 6.795.238,52. Desses recursos, o oficial que entrou nas contas da Prefeitura, da Receita Federal, da Receita Oficial do Recurso Federal, Rede Cegonha, R$ 246.261,12, Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade, um TAC, Usiminas, R$ 600.000, totalizando R$ 846.261,12. Passamos agora ao recurso aplicado do Tesouro. Saúde geral, material de consumo, R$ 1.135. Saúde geral, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 13.084.416,65. O total de recursos do Tesouro aplicado no departamento, R$ 13.085.551,65. Aqui nós temos os recursos federais aplicados, material de consumo, R$ 200.282,70. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 1.628.348,08. Rede Cegonha, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 58.333,33. Rede de urgência, pessoa jurídica, R$ 41.666,66. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, para a UPA, R$ 320.000. Total de recursos federais aplicados no departamento, R$ 2.248.630,77. Um resumo para o departamento: aplicou no Tesouro, do Tesouro, R$ 13.085.551,65 e de convênios federais, R$ 2.248.630,77, totalizando R$ 15.334.182,42. Agora o atendimento realizado pelo departamento para o pronto-socorro central no terceiro quadrimestre, 52.496 consultas, pronto-socorro infantil, 11.653 consultas, a UPA, 23.152 consultas no terceiro quadrimestre. Os procedimentos gerados para o pronto-socorro central, 28.606, pronto-socorro infantil, 11.137 procedimentos, e para a UPA, 50.313 procedimentos. Passamos ao SAMU, Serviço Móvel de Urgência. Nós passamos aqui no terceiro quadrimestre de 2017, a chamada, né, na regulação médica para a unidade de saúde avançada, foram 105, unidade de saúde básica, 726, motolância, 80, apoio, 4.293, foram realizados 78 trotes e 67 orientações médicas por telefone, totalizando 5.349 atendimentos da regulação médica. Na casuística, regulação médica, peço perdão pelo tamanho da fonte, mas foi o que repassado pelo departamento. Na clínica adulta, 1.000.
foram realizados para clínica adulta 3.238, 378 para a clínica infantil, 787 para traumatismos, 170 para obstétricos, 362 para psiquiátricos, 19 para queimaduras, 18 para infarto agudo do miocárdio, 1 para ICC, 567 para hipertensão e 9 para AVC, totalizando 5.349. Passamos ao Departamento de Vigilância à Saúde, DVS. Aqui nós temos o teto destinado à DVS, incentivos às ações de vigilância e prevenção de contaminação das DST-AIDS e hepatite virais, R$ 89.636,88. Piso fixo de vigilância em saúde, a parcela de R$ 212.855. Piso fixo de vigilância sanitária, parte do Fundo Nacional de Saúde, R$ 32.680,74. Piso fixo de vigilância sanitária, parte Anvisa, R$ 5.685,36. O total do Departamento de Vigilância e Saúde, R$ 340.857,98. Do montante do recurso aplicado no terceiro quadrimestre, aplicado o valor do Tesouro, R$ 33.876,75. Nós não tivemos entrada de valor de convênio estadual nem federal, embora o teto seja aquele mencionado, mas nós tivemos apenas utilização do recurso do Tesouro no total de R$ 33.876,75 para o terceiro quadrimestre. Aplicados para os seguintes serviços: serviço de controle de zoonoses, que realizou no terceiro quadrimestre 1.614 atendimento ambulatorial de serviço veterinário, foram apreendidos 4 animais e doados 20, foram realizados 10 procedimentos cirúrgicos de castrações, 3.487 animais vacinados contra a hidrofobia, raiva, 133 é o número de animais abrigados e não teve nenhum animal suspeito de leishmaniose. No combate à arbovirose, na casa a casa intensificação não houve atendimento. Nós tivemos atendimento para pontos estratégicos, número de 2 atendimentos, imóveis especiais 10 e multirões, com imóveis visitados por ACS 3.093 e pela Prefeitura 2.905. As atividades realizadas de desinsetização em próprios públicos para baratas e insetos rasteiros foram 15, visitas zoossanitárias em residências 21 e visitas zoossanitárias em próprios públicos 5. A desatização, profilaxia da leptospirose, atendimentos em creches e escolas, 25, unidade de saúde, 1 e residências, 16, totalizando 42 atendimentos. O serviço de atendimento a doenças transmissíveis, o atendimento médico especializado de 1.167 consultas, atendimento em psicologia, 64, atendimento em enfermagem, 416, atendimento do serviço social, 30, e aí houve um período de aposentadoria e a cobertura no final do quadrimestre. O atendimento da farmácia para antirretrovirais, 1.158, e a administração de medicamentos, 87. No centro de testagem e aconselhamento foram realizados 267.855 distribuição de preservativos em eventos, banners masculinos, 438 distribuição de preservativo em eventos feminino, 1.015 distribuição de preservativos em eventos teen, 280 testes rápidos HIV e sífilis, 472 pré-testes, 436 pós-testes, 737 atendimentos de enfermagem, 259 em psicologia. No serviço de referência em saúde ao trabalhador, nós tivemos, na medicina do trabalho, 28 atendimentos, 184 para psicologia, fonoaudiologia, 54, acidente do trabalho, 70 e vistorias realizadas em ambiente de trabalho, 28. Para o serviço de vigilância sanitária, nós tivemos a fiscalização no comércio de alimentos, 62 visitas, fiscalização do serviço de saúde, 26, atendimento de denúncias, 14, fiscalização em outros tipos de estabelecimentos, 56, autuações, 15, nenhuma interdição, 2 multas, 17 foi o número de coletas de amostras para análise e a capacitação
com 30 participantes para a capacitação de alimentos, totalizando 222 atendimentos no terceiro quadrimestre. No serviço de vigilância epidemiológica, o número de agravos notificados para o terceiro quadrimestre, 2.489. As ações do Programa Municipal de Combate à Tuberculose, DOTS, tratamento diretamente observado, profissional de saúde observando o paciente tomando o medicamento, 3.276 atendimentos. Baciloscopia de escarro, 571. Passamos agora também às ações do Programa Municipal de Imunização. As doses aplicadas de BCG, 101, hepatite B, 1.121, rotavírus, 706, pneumocócica 10 valente, 766, meningocócica conjugada C, 1.152, VIP, 1.590, Penta, 1.094, SCR contra sarampo, cachumba e rubéola, 746, duplo adulto contra difteria e tétano, 1.125 e febre amarela, 256. Antirrábica, a raiva, 194, influenza, da gripe, 562, hepatite A pediátrica, 268, tríplice bacteriana, 442. Tríplice bacteriana celular, 219 doses, pneumocócica 23 valente, 10, contra varicela zoster, 245, HPV quadrivalente feminino, 453 doses. Ouvidoria Pública Municipal de Saúde, no terceiro quadrimestre de 2017, aponta que os objetivos são ampliar a participação do cidadão na gestão, possibilitar a avaliação contínua da qualidade das ações e dos serviços prestados e subsidiar a gestão na tomada de decisões e na formulação de políticas públicas de saúde. Foram realizadas 568 manifestações, uma média de 142 atendimentos mês. No percentual do atendimento, por atendimento, presencialmente foram 77 atendimentos e por telefone 23%. Perdão, 77% presencial e 23% por telefone. Das solicitações, 93% são solicitações de remoção, visitas de agentes da DVS, exames de imagem laboratoriais, fisioterapia ambulatorial e domiciliar, contratação de profissionais, medicação e consultas. 4% são reclamações de acolhimento, 1% de informações e elogio. Perdão, 2% de informações e 1% de elogios. Por setor, 77% dos atendimentos são destinados ao Departamento de Atenção à Saúde, 12% ao Departamento Administrativo Financeiro da Saúde, 7% ao Departamento de Vigilância à Saúde e 4% ao Departamento de Atenção Hospitalar de Urgência e Emergência. Das chamadas, das solicitações, 91% estão concluídas e 9% em análise. As avaliações e resultados, a aceleração do processo de atendimento, redução dos prazos, redução de manifestações não respondidas e o aumento da resolutividade. Passamos agora ao Departamento Administrativo e Financeiro da Saúde. Contratos de gestão. Nós temos contratos avaliados pelo Departamento, contrato 07-2017, gestão da UPA, Parque São Luís, um valor mensal de R$ 1.150.000, totalizando no quadrimestre R$ 4.600.000. Contrato 08-2017, gestão do Pronto-Socorro Central, Infantil e SAMU, R$ 1.550.000 mensais, totalizando R$ 6.200.000 para o quadrimestre. Contrato 09, gestão da Secretaria de Saúde da Família, NASF, Melhor em Casa, CAPES e CAPES-AD. O valor mensal do contrato é de R$ 872.429,74. O total repassado no quadrimestre, por não ter sido o quadrimestre cheio, foi de R$ 1.605.262,08. E temos a contratualização dos serviços hospitalares, que é o contrato 111 de 2017, com valor mensal de R$ 3.532.764,72, repassados o mesmo valor de R$ 3.532.764,72, totalizando, no valor dos contratos para o quadrimestre, R$ 15.938.026,80. As despesas realizadas com o Tesouro, pelo Tesouro. Despesas de exercícios anteriores, R$ 603.158,79.
indenizações e restituições, R$ 2.437.728,34, totalizando R$ 3.040.887,13. As despesas através do convênio estadual Vigilância e Saúde, indenização e restituição referente ao componente do Aedes aegypti, R$ 60.480. Também, em relação ao Ministério da Saúde, indenizações e restituições, R$ 85.762,06. Totalizando as despesas, total do recurso de despesas gerais da saúde pelo Tesouro, R$ 3.040.887,13. Despesas gerais da saúde, R$ 60.480, que é do Estado, né? E total de recurso federal, despesas gerais, R$ 85.762,06, totalizando R$ 3.187.129,19. A Divisão de Regulação, Avaliação, Controle e Auditoria aponta os agendamentos de consultas e exames no terceiro quadrimestre referenciados para o AME, Ambulatório Médico de Especialidades, no total de 1.954 consultas e 3.494 exames. Para o Hospital Guilherme Álvaro, foram referenciados 366 consultas e 1.209 exames. Para o AME de Praia Grande, foram referenciadas 66 exames, totalizando 2.320 consultas referenciadas, com 4.769 exames referenciados para outros estabelecimentos. Os agendamentos para serviços contratados foram realizados 1.733 agendamentos de ultrassonografia, 573 de mamografia, 1.535 de radiografia, totalizando 3.841 exames. Execução orçamentária. Para o terceiro quadrimestre, nós tivemos um total de receita municipal através dos impostos de R$ 226.793.274,46. Total das despesas da saúde, com saúde, R$ 54.062.537,73. As receitas adicionais da saúde, ou seja, através de convênios federais e estaduais, R$ 6.831.237,94, totalizando o valor aplicado do Tesouro, né, o total de recursos do Tesouro, R$ 47.231.299,79. O percentual de aplicação para o terceiro quadrimestre foi de 20,83%. As despesas de exercícios anteriores, nós tivemos um total de R$ 603.158,79, que não computam na conta saúde. O total do percentual de aplicação acumulado do percentual de aplicação para o ano de 2017, 17,31%, sendo que o exigido pelo Ministério da Saúde é de 15%. Obrigado pela atenção. Registra a presença do ex-vereador dessa casa, Geraldo Guedes, Nega Peruzzi, ex também presidente dessa casa. Concedo a palavra ao vereador Laércio. Registra também a presença da vereadora Érica e agradeço a presença de todos aqui presentes. Bom dia a todos. Cumprimento aqui o nosso presidente Jair do Bar, presidente do Conselho de Saúde, Alessandro, secretária de Saúde, Andréa Pinheiro. Eu tenho uma pergunta para a Andréa. Andréa, o quadro de funcionários das UBSs estão completo, ou seja, preenchido pelos profissionais da área? Bom dia a todos. Oi, oi. Agora foi.
Bom dia, vereador Jair, presidente da Comissão de Saúde, na pessoa de quem eu cumprimento os demais vereadores. Cumprimento também a todos os presentes. E, respondendo ao seu questionamento, hoje os quadros de servidores da saúde a gente encontra com uma grande defasagem. Nós temos muitas aposentadorias, nós temos os servidores que já estão nessa fase de aposentação, então eles pedem a licença-prêmio para poder se aposentar. E, dentro dessa realidade, ano passado, antes mesmo disso começar a acontecer, nós fizemos um quadro com base nele que foram feitos os contratos, inclusive do PSF. No entanto, por conta dessas alterações contínuas e cada vez maiores, nós temos que estudar novamente esses quadros. Hoje nós temos o serviço prestado por uma equipe suficiente e de acordo com o necessário. No entanto, temos que fazer novos estudos, exatamente considerando todos esses profissionais que estão próximos de aposentar, que já estão em licença-prêmio, e ainda com aqueles que, por mais que não estejam em licença-prêmio, também estão já nessa fase. Respondida? Então, tá bom. Obrigado. Quero cumprimentar também aqui a nossa vereadora Érica Versosa. Desculpa, esqueci de te cumprimentar. A minha pergunta seria só essa, por enquanto. Concedo a palavra ao presidente do Conselho, Alessandro. Oi. Bom dia a todos. Vereadora Érica Versosa, presidente aí, secretária. Olá. Quero saudar os funcionários da saúde e aos conselheiros de saúde do município. Eu só quero fazer um apontamento, assim, estava preparando alguma coisa, se tiver depois a oportunidade eu volto a falar. Mas o nó da questão para mim nessa apresentação, quero parabenizar até esse profissional, os profissionais desse equipamento, que é a ouvidoria, né? É apresentado os dados, os números, questão financeira, mas a gente vê que o déficit da saúde do município está ali, o dado das reclamações recorrentes que temos, né? E também dividimos isso com o Conselho Municipal de Saúde, que a todo momento o WhatsApp tem benefícios, mas também tira às vezes a gente do normal por tanta reclamação, né? E a ouvidoria deixou bem claro na apresentação da solicitação, que a gente também encontra muita dificuldade, que é a questão da remoção. Isso está na apresentação, se for possível voltar. Uma outra questão, a reclamação em relação à visita dos agentes, os serviços de imagens, a necessidade. Ouvidoria, se possível. Pode ir indo. Mais. Aí. Né? Que são onde a população clama por melhoria, né? A solicitação recorrente não só na ouvidoria, como também no Conselho Municipal de Saúde, que é sempre, todo dia praticamente, as mesmas reclamações, as mesmas faltas por parte de saúde do município, que é a remoção, né, dos pacientes que precisam fazer seus tratamentos em outras cidades por não termos os equipamentos, né, as visitas dos agentes, no caso, acredito ali de DVS, que são os agentes de combate a endemias, que a gente, apesar do momento que a gente vive, do tão mosquito, a gente tem esse déficit, agora foi feito o chamamento, mas ficamos um tempo sem esses agentes, continuamos sem os agentes. As reclamações que temos de exames de imagem e laboratório, que agora é que a gente está encontrando dificuldade
devido aos agendamentos por parte do hospital, que não estão, a população nada satisfeita com isso, né? A gente não pode ter esse retrocesso, que nós tínhamos os exames feitos na hora, era, por exemplo, no serviço de urgência e emergência, você tinha um prazo de 2 horas. Hoje é, no mínimo, 6 horas, né? E o médico precisa disso para ter certeza do que o paciente tem, ou seja, dar o diagnóstico do paciente, né? A gente encontra dificuldade hoje na coleta de exame nas unidades básicas de saúde. Tem um agendamento no hospital que você vai para agendar e eles vão te ligar para dizer o dia, né? Não podemos retroceder dessa forma. Foi aberto o credenciamento, a gente tinha que ter uma estratégia, acredito eu, para não ficar essa brecha aí, né? Fisioterapia também domiciliar, nós temos diversos pacientes acamados e nós não temos equipes, né? E os pacientes acamados, se não tiverem esse acompanhamento, eles regridem no seu tratamento, e às vezes, por não ter o tratamento irreversível. Contratações de profissionais, medicação, que ainda a gente esbarra nessa questão de não ter os medicamentos, e às vezes medicamento básico. E as consultas, né, que a gente ainda encontra uma dificuldade muito grande nas especialidades, né? Apesar da boa vontade dos funcionários do serviço, nós estamos perdendo as especialidades, né? E a gente precisa estudar uma possibilidade de como ter essas especialidades no município. E quando se fala de especialidades, a ouvidoria já deve ter ouvido isso, e muito, é a questão do espaço público da policlínica. Eu lembro que na gestão anterior, foi o espaço da policlínica para aquele lugar e que seria um momento curto que ia ficar ali, né? Provisório. E a gente está eterno ali. E a gente não vê manutenção daquilo. Então, era isso que eu queria falar da dificuldade que a gente encontra, né? E, assim, infelizmente, a avaliação que a população faz, apesar do número pequeno de pessoas que procurou ou ligou, nós temos apenas 1% de elogio. Um único por cento, né? Então, a gente precisa nos empenhar o quanto antes, né? E uma coisa que me chama a atenção também, né, nesse dado da ouvidoria são as reclamações de acolhimento, né? A gente encontra, e eu uso o serviço do SUS, eu não tenho convênio nem eu nem meus filhos, e não costumo me identificar como conselheiro quando eu vou usar o serviço, e a gente vê ainda algumas pessoas descontando naquele que não merece, aquele que está na ponta. Então, sugiro, secretária e os profissionais, capacitação para alguns funcionários para ontem, né? Trabalhar com saúde, se não tiver o acolhimento, eu creio que não está no lugar correto, né? Bom, uma outra questão que me chamou a atenção, queria que o Márcio puder me explicar, ou a diretora da DAFS, na apresentação do Conselho Municipal de Saúde, eu confesso, por estar presidindo o Conselho, a gente não se atenta à informação total, né? E na correria que a gente está vivendo, o Conselho com algumas questões, comissões e tal, então isso me chamou a atenção. Eu perguntei para um conselheiro que faz parte também da Comissão de Finanças, ele não soube me responder, eu queria esclarecer. Quando se teve aberto o chamamento para o hospital, tinha uma contrapartida de um valor, e nessa parceria nós tínhamos, que foi divulgado, que no primeiro ano nós estaríamos repassando para o hospital, que eu não escondo a minha insatisfação com o hospital, mas é um parecer meu, Alessandro, conselheiro munícipe, a minha insatisfação é muito grande com como procedem, que seria o repasse mensal de 2.500.000, no ano posterior 2 milhões, aliás, 2.500.000, isso, 2 milhões, 1.500.000, 1 milhão. E o dado que o Márcio apresentou me chamou a atenção, que foi 3.532.000. Agora, não sei, porque você disse nas apresentações que tinha, algumas eram verba do Tesouro, e eu queria saber se isso é verba do Tesouro 3.532.000, já que foi divulgado 2.500.000, isso eu tenho no contrato. Mas
se puder me esclarecer. E por fim, Márcio, você vai falar, então? Sim, sim. Sim. Com relação ao valor do hospital, o valor do contrato repassado com o valor do Tesouro é o valor do contrato, 2,5 milhões. Sim. O restante são os valores do MAC. Sim. Tanto que na apreciação da Comissão de Finanças, naquele relatório quadrimestral, se for observado, tem 4 saídas de recurso para pagamento desse contrato. Uma do Tesouro e o restante, o complemento, são os complementos do governo federal. Sim, é por isso que eu estou dizendo que me chamou a atenção. Sim. Porque algumas apresentações que você fez, você disse que o valor era verba do Tesouro. Não, então, isso Né? eu coloquei na despesa. Naquele quadro, que é o quadro da apresentação do contrato, todos eles está o valor cheio pago. Esses valores eles são compostos. Todo o valor da saúde ele é composto por verbas do Tesouro e as verbas de repasse, especificamente. Só nos contratos ali que ele não está dividido quanto que foi de cada uma das fichas. Porém, isso, quando vai para a comissão de finanças, é até uma dica que dá para você olhar, é que quando você tem lá uma saída de pagamento, você tem para quem foi realizado o pagamento e que tipo de ficha foi utilizado. O recurso de ficha, os recursos o número 1 são recursos do Tesouro, recursos número 2, recursos do Estado e recursos número 5 de convênios federais. Então, na saída do valor, é só observar como que ele foi pago. Se ele foi pago com vínculo 1, que é Tesouro, se é vínculo 2, Estado, e vínculo 5, Federal. Então, isso quer dizer, então, que sai do Tesouro, então, 2 milhões e 500 mil. Isso. E a parceria é dessa forma. Cada ano diminui 500 mil reais. É isso? E tem a complementação com a verba federal. Tá. Antes de terminar, eu quero deixar claro a todos aqui presentes que teria assim, muita coisa para ser questionado aqui, principalmente em relação ao contrato do hospital, só que eu vou ficar no momento sem passar essa informação, porque nós e comissão estamos estudando para lá na frente pontuar com responsabilidade. Não seria leviano colocar algumas questões aqui. E assim que a gente fazer esse balanço, a gente com certeza irá dar publicidade. Ok? Eu quero fazer um agradecimento especial aos funcionários da saúde da Secretaria Municipal de Saúde, né, em especial o pessoal da DRACA, o pessoal da ouvidoria, pelo empenho, pela boa vontade de vocês, e também a todos os gerentes das unidades básicas que estão, que eu sei do empenho de vocês. Apesar da dificuldade que a gente vive, vocês estão à frente ali, fazendo a parte de vocês com qualidade. Ok? Só mais uma questão, se tiver alguém responsável aqui da divisão de vigilância, eu vi a diretora aqui, né? Uma das questões que me chamou a atenção essa semana que passou, semana passada, foi que continuamos ainda com alguns programas em baixa, ou seja, nós não temos as cestas básicas dos pacientes que fazem tratamento lá, né? Isso foi até apontado pelo conselheiro Serpa numa reunião. E eu queria, então, saber aqui nessa audiência, cadê esse recurso para a compra da cesta básica dos pacientes que fazem o tratamento lá? Muito obrigado e, no decorrer, a gente volta a falar. Conceda a palavra ao senhor Manuel Serpa. Bom dia a todas e todas. Estou em nome aqui da região pastoral Cubatão. Sou conselheiro de saúde pelo segmento SUS e milito pela pastoral da ST-AIDS, da Igreja Católica na região. Na última reunião nossa do conselho, nós tivemos aqui próximo da gente, nesse salão aqui ao lado, uma entidade que por um ano trabalhou de graça para a saúde de Cubatão. Uma entidade que tinha um contrato com a prefeitura, com a gestão passada, passou-se o bastão com uma corrida de 400 metros e passaram a informação. Continua o trabalho. O contrato está feito, assinado. Não sou advogado, se tiver algum por aqui, né? O Código Civil reza que perpetua o contrato. E essa empresa, ano passado, ela prestou o trabalho dela tranquilamente nas UBSs, onde ela foi chamada. Testemunho meu, estou vendo aqui o administrador
do PSF do Vale Verde, eu moro no Vale Verde. Eu estou falando do Seconce, que recebeu um passo-a-moleque da administração. O Seconce trabalhou de graça. No final do ano passado, começo desse ano, avisaram que o Seconce estava por mais. Não avisaram o Seconce que ele não podia trabalhar o ano passado. Quer dizer, para nós foi uma surpresa muito grande, logicamente, perda de dinheiro, tem os seus caminhos jurídicos, e também vieram nos queixar. Na última reunião nossa do Conselho, extraordinária, eles falaram a respeito, mostraram fatos e, particularmente, né, não era para ter mais isso no Brasil, né, essa condição de esquecer um contrato e dizer depois que vai embora. O que você fez, você leva o seu ônus para sua casa. Não é assim, né, gente? E o pior de tudo, eu queria saber do Márcio, como é que nós estamos aí na questão, quando você mostrou a lâmina das finanças, por que o Seconce não está constando ali, e ele prestou no passado o serviço dele por um ano completo? É uma pergunta que eu tenho para o Márcio, para a secretária, né? Ou então, até então, que alguém possa me responder aí, que esteja também sentado comigo ao lado. E algo também bem particular, eu venho perpetuando isso, eu fui conselheiro 4 anos, depois eu tive uns meses de saída por causa de força de trabalho minha, fui para a região norte do país, e voltei esse ano. E quando eu abracei essa pastoral da Igreja Católica, foi porque eu queria abraçar o que me comove, que é a DSTs e o HIV. E debrucei por isso. Por tudo que me mostram de novo, eu debruço para poder aprender. E eu soube, numa aritmética fácil da ciência da saúde, da STs e HIV no mundo todo, que eu não posso ter no mesmo ambiente tratamento de HIV com TB. Fui buscar com pessoas renomadas, infectologistas estrangeiros da UNAIDS, muitos que hoje não estão mais perto da gente, que foram mortos por aquela bomba, aquele míssil que atingiu aquele avião para um seminário que ia ter na Austrália, um pesquisador inglês. Não se pode ter no meu espaço tratamento de DSTs com HIV. E nós temos ainda, lá na rua Dom Pedro, essa condição até hoje. A administração passada deu as costas, porque eu falei durante 4 anos, mas se perpetua até hoje. E a coisa também mais triste, que a pastoral da AIDS ela foi criada porque o governo federal, em 2002, falou: Igreja Católica, estamos sem pernas. Não adianta a gente vir aqui nos festivos, entregar toneladas de preservativo, porque a escalada está grande. E hoje está grande na nossa região. Muito grande. Principalmente a sífilis congênita. Precisamos de você, não temos pernas. A CNBB abraçou e criou a pastoral. Estamos aí na rua todos os dias, todas as horas, informando, acolhendo e fazendo controle social. O que eu estou fazendo aqui agora? Aí eu pergunto para vocês, nós não temos especialistas na pastoral. Até tem agentes, esposa da saúde, outra agente também da Vila Elizabeth da saúde, enfim, em Santos tem agentes da saúde, mas não fazem o teste. E a coisa mais importante é ter pernas para trabalhar. Quando eu vejo aquele povo, Dom Pedro, que é a minha segunda casa, os CTAs são nossas casas, fico pasmo como eles hoje trabalham sem agentes de captura. Como é que se faz tratamento de HIV? Só entregando o preservativo. Você não tem umas capturas. Lá não se tem ninguém em apoio. Só estão os funcionários da prefeitura. Então está aqui em aberto. A primeira é uma pergunta. E a outra segunda é uma observação. Presidente Jair, né? E vice-presidente também. Tenhamos cuidado, porque esse passa-moléstia no Seconce, certamente nós vamos pagar essa conta. E quem o fez, não sei como vai fazer. Obrigado. Ao presidente do conselho, na pessoa dele, saúdo todos os demais conselheiros. Oi. Não, voltou. Em relação à Seconce e aos números, Serpa,
eles estão sendo analisados pela secretaria. Então, enquanto não tivermos uma avaliação, uma auditoria sobre esses números, nós vamos divulgá-los oportunamente. Há uma auditoria quanto ao serviço prestado durante aquele ano. Até porque, na última reunião do Conselho Municipal de Saúde, onde as contas foram apresentadas, eu expliquei que está sob averiguação preliminar dentro da secretaria todo o procedimento que o SECONS fez ano passado. Falar que foi uma surpresa para o Conselho também me surpreende, porque, até onde eu sei, esse serviço foi desde o começo do ano passado. Então, todos deveriam estar acompanhando o que estava acontecendo e ter adotado as providências. É exatamente por isso que a secretaria está realizando um procedimento de averiguação preliminar, cujo processo, o número do processo naquela mesma oportunidade, o Cícero apontou e foi, inclusive, colocado na ata. Se qualquer dúvida a respeito desse procedimento, podem se encaminhar à secretaria. O Alessandro ele vai várias vezes lá, por vários motivos, para várias conversas. Se quiserem marcar para novamente conversar, não tem problema. As portas da secretaria estão sempre abertas para esses esclarecimentos. Eu vou aproveitar, que aí eu vou falando por partes. A questão dos agentes de endemias, como o Alessandro mesmo pontuou, nós temos aberto um concurso, onde foram chamados 25 agentes. Nem todos se apresentaram, teremos um novo edital de chamamento até completar o número de 25. No entanto, os que já passaram pelo processo dentro da prefeitura, eles em breve se apresentarão dentro da DVS para o acolhimento que a Luciana vai fazer lá. Quanto ao atendimento que o Serpa falou, a diretora, nós realmente, isso acontece desde o início dos trabalhos, lá no prédio da Dom Pedro, como o próprio Serpa. Nós dividimos horário, a diretora tem o cuidado, e todos os chefes de serviço, de fazer uma divisão de horário, de ter atendimento específico para que não haja uma complicação maior. Ok? Questão de fisioterapia, exames laboratoriais, temos o credenciamento, também como falamos no dia da audiência, já no Conselho Municipal de Saúde. Quanto a planejamento e gestão, a questão da SECONS ela foi apontada na secretaria no final do ano passado, e a gestão ela foi uma gestão de emergência e de urgência para atender, pelo menos dentro do possível. E foi isso que a secretaria fez, junto com todos os servidores, junto com todo mundo envolvido, para que pudesse atender a população. Lógico que não foi atendida a 100% a totalidade da população. No entanto, urgência, emergência, gestante, as unidades têm essa gestão dentro de cada unidade, de fazer esse levantamento, de verificar quem é prioritário, quem não é. Esse filtro ele é feito lá pela unidade básica até chegar a gente. Dentro disso, todas as outras situações elas foram sendo resolvidas pontualmente. A questão da ouvidoria, quando a gente pega um número e fala em solicitação, é muito amplo, e eu acho que a Patrícia concorda comigo. Muitas vezes as pessoas procuram uma ouvidoria antes mesmo de procurar uma unidade básica. Então, eles chegam numa ouvidoria para pedir a consulta, ela entra como solicitação e registro. Então, há que se olhar esses dados também e avaliar pontualmente. Quando colocamos um disco ali eu não lembro exatamente a porcentagem de solicitação, não necessariamente é algo que não foi atendido já na unidade básica. E quando não nós retornamos. Já várias vezes aconteceu de uma pessoa chegar na ouvidoria e falar que teve um problema, que não foi atendida. Quando você volta para levantar o problema, não é exatamente assim. Ou a pessoa não se enquadra em determinado programa, ou ela não pode ser atendida, ou ela precisa ser encaminhada por uma referência. A Patrícia, que ouve as pessoas lá diariamente, ela produz um relatório muito precioso para a Secretaria de Saúde nesse sentido. Então, quando ela esmiuça esses números, para a gente é muito importante, porque é onde a gente vê quais são realmente os maiores problemas, quais são as solicitações. Dessas solicitações, muitas vezes, é onde surgem também sugestões para que a gente possa aprimorar. O problema do ano passado é conhecido por todo mundo.
durante o ano inteiro, resultado de outros anos, como o próprio Alessandro pontuou, a questão da policlínica estar temporariamente no prédio em que está, passa de 6 anos. Eu trabalhei lá, quando eu fui para lá, já estava temporariamente, a Patrícia era minha chefe. Eu acho que está mais de 6 anos, né, Patrícia? 5 anos lá. Ela foi para lá provisoriamente e continua lá provisoriamente. Então, são problemas que nós temos que elencar prioridades e resolver. A questão da policlínica, temos a construção da faculdade, 2 pavimentos para a policlínica, porque hoje não temos onde simplesmente tirar e colocar em outro lugar, como aconteceu com outros serviços, e para resolver isso, acaba se tornando um outro grande problema. Obrigada. Eu acho que... Conceda a palavra aos Marcos Roberto. Bom dia, Jair, no qual cumprimento todos da mesa. Bom dia a todos presentes. A gente teria vários assuntos aqui para falar da área da saúde, como diz o presidente do Conselho, o Alessandro, mas eu vou pontuar o PS Central, no qual hoje é um equipamento que sempre vai dar o primeiro socorro aos pacientes que necessitam daquele equipamento. A minha pergunta seria para a secretária, Andréa. Estive ontem lá no PS Central e lá existiam 4 leitos de semi-intensiva, no qual houve uma mudança, parece que foi agora nesse final de semana, e se trata de um leito onde existe há mais de 20 anos, e no qual entendo que deva ter salvado inúmeras vidas, e que hoje esses leitos foram modificados, 2 salas que existiam cada um com 2 leitos. Uma sala hoje se encontra um conforto de profissionais, das enfermeiras, no qual entendo que também é merecido, mas não sei se seria o local ideal para você extinguir 2 leitos de semi-intensiva para fazer um conforto naquele local. Isso dificultando até na sala, em frente, que continuava com 2 leitos e criado mais um, na locomoção de paciente, de macas, até mesmo de profissionais, está fazendo o seu trabalho para atender o paciente, geralmente em estado grave, naquela sala de semi-intensiva. Segundo informações, que seria uma economia entre 45 a 65 mil mensais, não sei até onde valeria a pena fazer uma economia aonde hoje o nosso hospital ainda temos dificuldade em leitos de UTI, e queria muito saber se valeria a pena fazer essa mudança, extinguindo no mínimo 2 leitos de semi-intensiva. Obrigado. Bom dia. Então, hoje os leitos do Pronto-Socorro Central, hoje existem 3 leitos de semi-intensiva. Existiam anteriormente 4 leitos, né? E hoje, em função do que acontece, existiam 2 unidades onde eram colocados esses leitos de semi-intensiva. Uma das unidades onde ficavam os outros 2 leitos, ela está totalmente inadequada, porque a ligação de O2 ela não funciona, os monitores não existem naquela unidade, então não tinha como nós montarmos uma SEMI num local que não tem condições de adequar bem o paciente.
Então, foi feito um remanejamento hoje, e do pronto-socorro central, hoje existem 3 leitos de semi-intensiva. São leitos que eu vou voltar a falar que não são regulamentados, né? Contudo, a gente mantém esses leitos para dar um suporte para a sala de emergência. Para o paciente que chega hoje, ele permanece na semi-intensiva até que seja liberada a vaga para a unidade de terapia intensiva. Certo? Cedo a palavra ao Paulo. Ligaram a televisão, tá vendo? Tá vendo? Ligaram a televisão. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, mesa, senhor presidente. Eu vou abrir a minha fala assim. A secretária, quando ela começou a falar, no início da fala dela, ela falou sobre a questão da defasagem de funcionários, né, secretária? No quadro dos funcionários da saúde. Isso é uma coisa bastante interessante, né? A gente sabe que há defasagem pela renovação, né? Vão se aposentando pessoas, outros problemas de saúde, outros por N motivos, e vão causando essa defasagem, essa falta de funcionários para a adequação do atendimento da população. Tudo bem. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, e é uma coisa que a gente fala muito, o Conselho fala muito, reclama muito e diz muito sobre o desvio de funcionário, os desvios de função, os desvios para outras secretarias e assim por diante. Por aí se vai. No início do ano passado, nós pedimos uma informação da secretária, não sei se a senhora sabe disso, para que fosse informada ao Conselho quem, como, quantos e onde estavam essas pessoas. Foi passado para a gente uma informação que totalmente, absolutamente inadequada e a gente continua na mesma. Mas é preciso, senhor presidente da comissão da Câmara, que se saiba disso, porque é preciso retroaver essa situação para não deixar a secretaria em situação ruim, porque nós temos altos profissionais, principalmente na área de enfermagem, que estão desviados de local, que estão desviados de função. E precisa que essas pessoas retornem às suas funções, retornem aos seus locais de trabalho, porque para isso eles foram concursados e para isso eles foram indicados. Bem, isso é apenas uma observação. Mas como o negócio aqui é se tratar de finanças, financiamento da saúde, vamos a ela. A questão do financiamento passa pela LDO. No que passa pela LDO, vem de um planejamento financeiro. Quando vem daquele financiamento financeiro, tem aquilo que eu costumo chamar de caixinhas de aplicabilidade. E aí é que está a questão. Nós temos inúmeras, mas inúmeras, fases de face disso e observações. Os grandes pensadores, idealizadores, construtores disso, baseado no que diz a Constituição e no que diz as suas leis de adequação, principalmente a emenda 29, que gerou a Lei 141, e que gerou o artigo 36 dessa lei, e que mostra isso com toda clareza, que a gente precisa se ater e se apegar. Nós não vamos aqui falar dessas coisas, porque o nosso negócio aqui é falar de dinheiro, de financiamento. Mas nós vamos falar de certas coisas. Por exemplo, o Serpa acabou de falar da questão do SECONSE, a nossa secretária falou em cima da fala do Serpa sobre a questão do SECONSE. É uma coisa que a gente precisa ver com toda ênfase, né? Mas não é só o SECONSE, tem outras coisas. O ano passado, a gente deve observar também que o governo que aí está,
ele trabalhou com um orçamento de um governo anterior, né, que estava na LDO passada, né? Mas nós temos o plano plurianual. No plano plurianual consta tudo isso e cabe tudo isso. É bom que eu sempre falo essas coisas, presidente Jair, com todo respeito, mas é bom que a Câmara, né, ela se atente para isso. Ela se atente para isso, porque o dinheiro é público. Ou seja, o dinheiro não é público, o dinheiro é do público. O dinheiro é nosso. É de cada um de nós que estamos aqui e os outros que não estão. Governo não fabrica dinheiro. Governo não produz dinheiro. Governo não pode produzir dinheiro. Governo não pode fazer transações financeiras para custear a si próprio. Não pode de jeito nenhum. O governo tem que adequar aquele dinheiro que foi proposto para que funcione os entes, né? No caso, a nossa Secretaria de Saúde, que é uma das coisas mais delicadas que tem dentro de um governo. São duas coisas delicadíssimas, que é a educação e a saúde. Uma coisa não sobrevive sem a outra. E depois vem os periféricos, que são os que adequam tudo para que a gente funcione e não morra à toa. Porque morrer todos nós vamos. O diabo é como se morre. Né? A gente tem que pensar nisso. A forma da gente morrer bom, nunca é bom morrer. Não é bom morrer. Mas, pelo menos, não vamos morrer sem o conforto daquilo que nos é cabido. Né? Então, é assim. Aí nós temos uma coisa que a gente precisa ver. Eu vi aqui o Márcio, quando ele falou, inclusive foi apresentado para nós semana passada, sobre o percentual da saúde. Nós vamos ter que estudar isso, secretária, e ver isso com muito, mas muito afinco. Porque, veja bem, não pode, no mês de janeiro, não sei se os senhores sabem, no mês de janeiro de 2017, o nosso percentual, ele foi ínfimo. Ele foi muito abaixo da crítica. Foi muito, mas muito abaixo do recomendável. Foi de 4, se eu não me engano, 90% ou 44%. 4,44%, 4,90%. De janeiro de 2017, que foi aquilo que eu falei, o anterior, que vem do orçamento anterior. Mas a aplicabilidade desse dinheiro foi muito baixo para o mês de janeiro. Fevereiro também. Sabe, tem gente que acha que eu sou doido e realmente devo ser, né, porque por estar fazendo essas coisas. Então é assim. É que quando eu me apego a uma coisa, me aferro naquilo, eu vou até onde eu posso. Então, veja bem. E por nós termos um serviço voluntário e de relevância pública, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer direito. Ou pelo menos tentar fazer o máximo que eu posso dentro de uma questão de melhoria. Às vezes eu sou um chato e tenho que concordar com isso, mas infelizmente é a coisa que exige isso. Então é assim. Aí nós temos aqui uma coisa, eu acredito que isso não passa pela doutora Andréia, pelo menos ela tem demonstrado isso, que é uma observação da CGU sobre a questão dos dinheiros públicos, que é do que nós estamos tratando aqui. Nós não estamos tratando de serviço, nós estamos tratando de financiamento. Que diz assim, olha, o dinheiro repassado por meio de convênio não pode ser utilizado por meio de convênio ou outros, viu? Para finalidade diferente daquela que foi combinada. Ou seja, aquele dinheiro que foi, digamos assim, o dinheiro do Teto MAC. Ele pode ser distribuído em outras ações, mas quando ele vai para aquela ação, ele não pode ser repassado para outra. Para cobrir buraco, para fazer isso, para fazer aquilo. Não pode. Lei 141. Artigo 36, artigo 46 dessa lei. O artigo 198 da Constituição. O artigo 6, o artigo 5. Eles vão falando dessas coisas com muita propriedade. E a gente tem que se ater a isso. Senhores conselheiros que estão aqui presentes, não é só o Paulo, não. Tem que ser todos nós. Eu percebo que a plateia,
ela está toda composta pela maioria de funcionários públicos. Senhores funcionários públicos, o Conselho ele não é um elemento antagônico, nem um elemento de contenção. Ele, senhores vereadores também, ele é um elemento de reparo, de controle. Toda vez que a gente fala essas coisas, a gente tem que lembrar disso. Então, porque essas coisas que a gente fala, e que a gente diz, que a gente aponta, elas são exatamente para que a gente vá certo no caminho certo e faça a coisa certa. O governo, eu não estou falando de uma pessoa, nem de pessoas, eu estou falando do todo, do governo, do corpo diretivo de uma cidade. O governo ele tem que lembrar de uma pequena coisa, que ninguém é subordinado ao governo. Todos são subordinados a tudo. E isso que a gente faz, e que foi instituído pela Constituição de 1988, e que dá essa autoridade, questão de controle social através dos conselhos, é para ser observado. Então, a gente tem que ver essa questão dos 17, quanto máximo? 17 quanto por cento? E 81? 31. Isso é uma coisa que afeta a todos nós. O percentual para baixo, ele tem um limite. Para cima não teria limite, certo? Se o governo quiser gastar 100% de seu orçamento com a saúde, ele pode, nada impede, porque não existe uma lei que diga isso. Não, peraí, calma. Eu estou dizendo, se ele quiser gastar 100% do dinheiro do público com a saúde, ele pode. Depois ele vai ter que responder pelos outros. Entendeu? Porque todo mundo vai querer reclamar disso. E assim por diante. Então, companheiros, conselheiros, companheiros, trabalhadores, o limite para cima não tem limite. Então, temos que olhar isso com muito carinho. Por exemplo, o CEPA levantou a questão do SECONSE, e a nossa secretária aqui disse que o Conselho também tinha conhecimento disso. Não, secretária, é mais ou menos isso. Eu usei a palavra para encurtar o texto. Então, é assim, o Conselho sabe e sabia, porque a gente vê numa situação muito, mas muito irregular do governo anterior, onde essas coisas também não eram nos apresentadas. Nós temos os nossos arquivos, e nos nossos arquivos estão lá guardado tudo que foi enviado para esta Câmara, tudo que foi enviado para todos os lugares, inclusive o Ministério Público, sobre a questão dos contratos. Daqui para frente, nós tomamos uma posição, uma resolução, que é uma resolução que está dentro do controle social, de que nada pode começar, nada, sem passar pelo Conselho. Nada. Nenhum contrato vai passar sem passar pelo Conselho. Não vai, porque senão a gente vai tomar outras posições. Se a gente soubesse realmente o que estava acontecendo com o SECONSE, não teria acontecido isso de forma nenhuma. Mas de jeito nenhum. Mesmo porque uma empresa não pode trabalhar sem empenho declarado pela questão da LDO, da LOA e do PPA. Não pode. E o SECONSE ficou até dezembro trabalhando sem contrato vinculado. Não pode isso acontecer. A Câmara tem que olhar isso com muito cuidado. A Câmara tem que prestar atenção nisso. Muita atenção. Porque nós temos lei. Principalmente a LDO, que está lá dentro do planejamento financeiro. Quem prova? E como prova que foi observado todo o valor do financeiro? Se nós temos um problema como esse do SECONSE. E os outros? Nós temos um problema que não apareceu. Nós levantamos isso na prestação de conta do Conselho, semana passada, que não apareceu, que é o financiamento do hospital em dezembro. Mês de dezembro. Ele não consta dessa apresentação. Você apresentou aqui. Lá não. Não, mas veja bem, mas teria que apresentar aqui, tem que apresentar lá. A gente não sabe quanto que foi. A gente veio saber aqui.
Então, essas coisas, doutora Andréia, precisam ser observadas para que não aconteça de novo. Entendeu? Porque isso faz parte da LDO, faz parte do planejamento. E a gente precisa saber dessas coisas, porque nós somos controle social. Então, eu creio que eu falei muito, não falei demais, eu falei muito, mas muito ainda tem que se falar. Muito obrigado a todos e um bom dia a todos nós. Conceda a palavra ao Lauro. Não. A Andréa vai dar resposta. Eu acho que o seu Paulo é muito feliz na fala dele quando ele fala que as coisas devem ser corrigidas, que as situações elas devem ser corrigidas. E é por conta disso que eu acho que o seu Paulo é testemunha de que o Conselho tem estado cada vez mais próximo hoje da Secretaria da Saúde, na avaliação e na construção da saúde também. Então, essa foi uma postura adotada desde o início agora de 2018, até porque 2017 foi atribulado daquela forma. E, desde então, a partir desse ano, nós começamos já um outro tipo de procedimento junto ao Conselho. Né, seu Paulo? Eu acho que tem dado certo. Eles têm feito apontamentos durante as discussões que são feitas lá na Secretaria a respeito de contratos, a respeito de processos e a respeito de outras situações também. Então, só para agradecer mais uma vez a participação do Conselho, que faz parte, sim, sem dúvida, da construção da saúde do município. A palavra ao Lauro. Bom dia a todos, bom dia aos novos vereadores, bom dia secretária, bom dia presidente. Só questão de ordem, tá? A respeito do SECONSE, vou deixar uma pergunta aqui depois para a nossa secretária responder, se tinha empenho, né, a respeito do SECONSE. E agora vamos à minha pergunta. Nós temos um problema de laboratório, o que está acontecendo? O SECONSE prestava um serviço de 35 mil exames mês, alguns meses menos, alguns meses mais, né? E o que acontece? Agora só 1.400 exames mês. Eu sei que tem um chamamento aí, mas eu gostaria de saber o que está sendo feito de emergencial a respeito disso, porque, veja bem, no pronto-socorro, o exame de urina está chegando a ser feito em 8 horas. A pessoa morre até lá, né? Porque, veja bem, um médico ele só consegue fazer um diagnóstico, né, se esse exame estiver na mão dele, um exame de sangue, um exame de urina, né? E eu gostaria de deixar essa pergunta aí, o que está sendo feito, tá? Porque isso é grave, gente. Imagine como é que estão nossas unidades básicas de saúde, esperando esses exames aí que são pedidos pelos nossos médicos, né? Essas grávidas nossas aí, dependendo dos exames, esses dias estava com uma grávida aí com dores, né? A nossa secretária de pronto conseguiu sanar esse problema, tá? É isso que eu deixo. Essa pergunta, secretária. Em relação aos números de exames, isso também passa por auditoria efetiva dentro da Secretaria de Saúde. Tanto é que, por isso, no próximo credenciamento, haverá uma regulação efetiva para que a gente possa fazer esse levantamento. O que foi identificado até o momento é que, muitas vezes, a pessoa ela realizava um exame em uma unidade de saúde, depois ela realizava o mesmo exame através do PS, depois através de outro serviço, e isso no mesmo período. Então, eu acho que essas pessoas que até são atendidas em convênios, enfim, elas sabem que existe um prazo de validade do exame, a pessoa tem que guardar aquele exame para apresentar, ele sai da unidade, ele apresenta no especialista e assim por diante. Então, tudo isso está sendo avaliado junto à regulação, que a partir do próximo credenciamento nós vamos ter um número efetivo de quantos exames são feitos e necessários no município, para que o recurso público ele seja bem gasto. Então, muitas vezes nós despendemos esses valores aleatoriamente, não temos o controle nem como saber o que era feito. E foi o que aconteceu, foi essa situação que nós nos deparamos. Então, por conta disso, nós vamos fazer esse estudo e acompanhar, através de regulação, a realização desses exames também. Quanto ao que vai ser feito, Lauro, entre o que foi, como eu falei aqui no comecinho,
Nós nos deparamos com uma situação, procuramos atender o que era urgente, o que era muito necessário. Agora estudamos também algum tipo de mutirão, mas ele também tem que ser estudado para que não ocorra nenhuma falha. Acredito que nos próximos dias também tenhamos uma resposta a respeito desses exames laboratoriais. O vereador Laelcio deseja fazer mais uma pergunta, né, Laelcio? Sim, em cima da fala do presidente do Conselho, Alessandro Oliveira, e que é uma preocupação de todos os vereadores dessa casa também, que é a questão da remoção. Eu queria saber da secretária se já há uma previsão para compra ou locação de veículos para resolver de uma vez por todas essa questão da remoção. Sim, vereador, há um processo, há 2 processos, um de compra e um de locação. Um de locação especificamente para remoção, por conta dos carros da remoção, eles rodam muito, eles têm uma rotatividade muito grande. Qualquer problema, se você tira um carro desse para manutenção, é um carro a menos, é um carro que deixa de atender. Quando você faz uma locação, isso não acontece. Há um prazo em que a locadora ela tem que substituir imediatamente, né? Tem um prazo mínimo que ela tem que obedecer para fazer essa reposição, e aí nós não ficaríamos sem o serviço, nem dependente de ficar dentro de uma oficina aguardando uma peça e assim por diante. Nós temos uma dificuldade hoje em questão de orçamentos ainda, de fornecedores, de pessoas que queiram contratar com a prefeitura por conta de um histórico de não pagamentos, de atrasos. Então, todo o departamento financeiro hoje, ele trabalha muito ligando para fornecedor, solicitando orçamento, solicitando a participação. A pessoa muitas vezes fala, mas eu não vou mandar nem orçamento para Cubatão porque ela não tem o hábito de efetuar pagamento. E não, essa história não é assim, há todo um convencimento, mas há um processo, sim, de locação que deve sair também nesses próximos dias para que a gente possa solucionar o problema da remoção, sim, vereador. Obrigada. O presidente do Conselho, Alessandro, também deseja fazer mais uma pergunta para a secretária Andréa. Bom, preciso fazer uns levantamentos que eu vou precisar depois dessa ata. O conselheiro Serpa me atentou em relação à pergunta do Lauro, que não foi respondida em relação ao SECONS, se tinha ou não empenho. É isso? A questão ela foi respondida, desculpa. Eu não entendi. Ela foi respondida no próprio dia do Conselho, foi feita essa pergunta. Para que haja empenho, precisa de um processo. Não havendo processo, não tem como haver empenho. Tá. Respondido. Eu preciso fazer uma defesa, porque eu preciso, além de me proteger, proteger os conselheiros, né? Quando se fala se tínhamos ou não conhecimento do contrato com o SECONS ou com qualquer uma outra prestadora de serviço de saúde, para mim foi surpresa o SECONS, como alguns outros foram surpresa, porque as atas nos protegem o tanto que a gente pede os contratos anterior à execução, né? Então, essas atas estão bem claras que a gente pede os contratos. Aliás, a gente não tem que pedir contrato, a gente tem que participar da construção dos contratos. É muito mais que isso. A prova disso foi as diversas reuniões do Conselho, a qual a gente pedia o contrato do hospital e só veio para a nossa mão já em execução. Eu confesso que a relação melhorou com a secretária, chama para discussão antes da publicação dos editais, mas nós não tínhamos isso. Então, foi bastante complicado. Uma pergunta que eu fiz e não foi respondida foi em relação ao programa da vigilância, em relação às cestas básicas dos pacientes que fazem tratamento, né? Isso. E uma outra questão, foi publicado no dia 16/2, em relação aos agentes comunitários de saúde, em relação à reclassificação, publicada em dia 16/2. Eu queria saber da secretária se a secretária vai exonerar esses agentes comunitários de saúde ou pedirá ampliação dos cargos para a Câmara, né? Existe uma justificativa até, porque em 2016 foi assinado um pacto pela redução da mortalidade. Então, nada mais consistente para você provar a necessidade de contratação, né? E uma outra questão, exonerar, é lamentável ter que exonerar, já que teve uma falha, ao meu ver, no processo seletivo, na classificação,
e agora já trabalhando, se capacitou para essa função, criou, que é o mais importante, o vínculo com o munícipe, com a comunidade, e agora ter que exonerar. Então, acho que há necessidade de conversar. Uma outra coisa, eu preciso, Jair, né, e Lala, membros da comissão, e também ao Ivan, é isso? Comissão de Saúde, nós, mesa do conselho, e também convidaremos outros conselheiros, nós precisamos nos reunir, né, para ter essa interação, comissão da Câmara, Conselho Municipal de Saúde de Cubatão. A gente está sempre trocando experiências e informações, né. Uma da questão que nós vamos procurar a comissão, iremos agendar uma reunião, é em relação a organizações sociais que estão no município, né? E uma outra questão que nós vamos levar a conhecimento de vocês, vereadores, é em relação ao contrato do hospital, né? Nós temos que ter essa interação para que não tenha um reflexo negativo e a gente tenha que sofrer as consequências em decorrência disso, né? Porque nós, quanto conselho, temos essa responsabilidade. Se não fazer o papel, responde juntamente. E quando eu falo das organizações sociais, assim, a gente teve uma dificuldade muito grande, e eu confesso que nós, conselheiros, podíamos fazer muito mais em relação à contratação dos colaboradores, ou seja, dos funcionários dessas OS, né? Vivemos maus bocados aí de funcionários querendo seus benefícios, seus salários, que ficaram sem receber, né? Eu sei muito bem, porque sou militante de entidade social, que o contrato, quando ele é feito com o município, ele recebe mensal 12 parcelas, e dessas 12 parcelas, a contratada ela tem a responsabilidade de fazer caixa para pagar os seus funcionários quando sai, ou seja, dentro desse valor, recolhe INSS, fundo de garantia, né, para que quando o funcionário for demitido, terminar o contrato, ele receber automaticamente, não tem que ter todo esse dilema, essa humilhação que nós passamos. Estivemos reunidos no Conselho Municipal, e uma sugestão até de um conselheiro novo, que está conosco agora, Geraldo, sabemos que essa empresa que presta serviço para a UPA, ela tem trabalhos aqui na região. E foi interessante a sugestão do conselheiro de irmos, né, um grupo de trabalho, uma comissão, visitar essa OS que presta serviço e, principalmente, conversarmos com os colaboradores, né. Eu faço parte da comissão de publicização e um dos apontamentos que fiz, e pedi para colocar isso nas atas, que é que nós, do Conselho Municipal de Saúde, queremos, né, que é papel do Conselho fiscalizar, mensalmente, todos os recolhimentos dos funcionários por parte dessas OS. Queremos fundo de garantia e INSS para garantir o direito do trabalhador. Chega de vir para o nosso município fazer o que bem entende e saírem e deixarem os munícipes e os trabalhadores dessa forma, passando por essa humilhação. Volto a dizer, responsabilidade do Conselho também. Bom, reforçando, Jair, lá, marcaremos para a semana que vem, teremos uma reunião extraordinária do Conselho e já estendo o convite a todos, e o tema dessa reunião em relação à cava subaquática, né, e os prejuízos que nós corremos risco muito grande, né, então estão todos convidados para essa comissão. Eu quero também, já que é do terceiro quadrimestre, uma das questões que nós discutimos no Conselho foi em relação à regionalização do SAMU, e nós, conselheiros, já adiantamos, somos totalmente contrário a isso, né? Ou seja, temos dificuldade grande de fiscalizar a nossa casa, imagina ter que fiscalizar um equipamento nosso na casa dos outros. Isso a maioria do Conselho discutiu. Bom, quero desde já agradecer e deixar claro para o vereador Lala e Jair que estaremos na semana que vem marcando uma reunião, onde levaremos algumas questões em relação ao contrato do hospital, né? Prefiro ainda deixar em off algumas questões que nós estamos estudando, volto a dizer, para não ser irresponsável com os apontamentos, né? Estaremos buscando também amparo jurídico para isso, para que não seja irresponsável no nosso apontamento. E também em relação a essas organizações sociais que estão no município. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Só a resposta em relação ao programa e às cestas básicas dos pacientes.
Em relação às cestas básicas, elas vão passar por processo licitatório agora, está no gabinete para autorizo do prefeito, e aí vai para o processo licitatório. A questão dos agentes, ontem, eu acho que o Alessandro também estava na rádio, e foi me questionado, né, pelo Luiz Roberto esse assunto. Até mesmo porque eu já solicitei que sejam repostas as pessoas que pediram exonerações como agentes comunitários de saúde. O jurídico está fazendo uma análise junto com a SEGES para verificar o que vai ser feito. Então, são essas duas as respostas. Eu gostaria também de pontuar que a parceria junto com o Alessandro, com o Conselho Municipal, quando a gente fala que a gente divide responsabilidades na hora de responder por alguma coisa, então, essa construção, eu acredito que ela deva ser feita junta, sim. Por isso que, cada vez mais, nós nos organizamos para que o Conselho participe da construção desses processos, desses contratos, para que, quando a gente obter os resultados ou tiver problemas, isso tudo foi com base numa construção conjunta entre o Conselho, que representa toda a sociedade, e a Secretaria Municipal de Saúde. Tendo mais nenhum inscrito para usar a palavra, agradecemos a presença de todos que atenderam à convocação. Declaro encerrado o trabalho da presente audiência pública. Bom, terminou agora há pouco a audiência da saúde aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Eu falo agora com o vereador Jair do Bar, que foi responsável por hoje e por essa audiência, presidente da Comissão de Saúde. Saúde que é sempre importante, não é isso, vereador? Bom dia. Bom dia, Maico, com certeza. A audiência foi feita, né, graças a Deus, realizada. A secretária de Saúde teve a oportunidade de explicar todas as perguntas do munícipe, dos conselhos de saúde, e aí ficou um entendimento claro, foi prestada as contas, acho que não teve nenhuma dúvida, todo mundo acabou entendendo a prestação de conta e foi bem tranquila. E a saúde, é claro, em primeiro lugar, temos que ter responsabilidade com a saúde. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, claro, agora tenho uma responsabilidade maior, né, Maico? Estarei sempre à frente da comissão, junto com o Ivan e o Laes, resolvendo todas as demandas da cidade, buscando o melhor para a nossa saúde, porque nossa população carece e merece. O senhor tem sempre escutado a população, ouvido aí o que eles têm a dizer, né? As suas demandas, é importante agora, ainda mais com essa responsabilidade. Claro, né, Maico? Eu tenho sempre ouvido a população, tenho sempre trabalhado, atuando bastante na área da saúde. É uma área que eu adoro trabalhar na área da saúde, porque eu acho assim uma área que as pessoas mais necessitam. Então é uma área que eu me dedico muito e hoje eu estou muito feliz de estar à frente da Comissão de Saúde, porque a gente pode buscar essas demandas e estar resolvendo a situação da saúde para melhorar para a nossa população, Maico.
Obrigado, uma boa tarde. Eu agradeço a você, Maico. Bom, e vamos ficando por aqui, diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A você um forte abraço e continue na programação da TV Câmara Cubatão. E até mais. Deixa a camisinha entrar na festa.